Fala fera, tranquilidade. Meu nome é Lucas César, tá? Sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay. Tranquilo? Hoje eu vou trazer um conteúdo massa para vocês, um conteúdo tranquilo, que é justamente a ideia de diluição de soluções. Beleza? Então vamos nessa que o UpPlay aqui você aprende num clique. Fácil, mel na chupeta, tá? Lembrando que eu estou sem máscara aqui, mas eu estou sozinho na sala, tá? Mas a partir do momento que a gente encerra essa gravação, eu coloco a máscara e a partir do momento que a gente sai desse estúdio, é sempre com evitando aglomeração, com álcool gel, com álcool 70. Então, você que está aí do lado daí, também se cuida, usa máscara, tá? Usa álcool gel, evita aglomeração, o distanciamento, tá? Porque isso é importantíssimo para sua segurança, para a segurança da sua família e para a segurança de todos nós como um todo. Para que a gente consiga passar logo dessa fase e poder abraçar, aglomerar com segurança, para que a gente esteja todo mundo mais para frente e todo mundo curtindo junto. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá. Diluição de soluções. Vamos nessa. A gente precisa primeiro entender o que é que está acontecendo na diluição das soluções antes de entrar na parte do cálculo propriamente dito. E o que é que uma diluição de soluções nos diz? Inicialmente, ela se baseia na adição de solvente, ou seja, eu vou ter uma solução inicial e vou adicionar mais solvente. Por exemplo, se eu tenho uma solução de NaCl, sal de cozinha dissolvido em água, é como se eu tivesse, para eu diluir essa solução, é só como se eu adicionasse água ali. Vou adicionar mais água, logo estarei diluindo, tornando aquela solução menos concentrada devido à adição de solvente, nesse caso, a água. Beleza? E o exemplo que eu trago para vocês é justamente o famigerado, o famosíssimo Kisuke, Tang, enfim, que utilizamos no nosso almoço, no nosso dia a dia, na qual nós temos o sachêzinho, né, do Kisuke e tal, que ocorre o processo de dissolução, ou seja, a gente pega esse Kisuke, coloca na água, mexe até que ele se dissolva, bota o açúcar e tal, e depois há o processo de diluição, onde é adicionado mais solvente. Nesse caso, coloca-se a água. Depois de dissolver, coloca a água até a quantidade que ele permite lá, que ele pede, 2 litros, 1 litro. Ou seja, na produção do Kisuke, do Tang, do suco de uva industrializado, nós temos um processo de diluição, de adição de mais solvente. Beleza? Outro exemplo do nosso dia a dia é justamente dos produtos de limpeza, dos saneantes. Por exemplo, o uso de desinfetante para limpar uma casa, do cloro, né, da água sanitária, na qual até no próprio rótulo deles traz lá a proporção quanto dissolver, quanto diluir 50 ml em 1 litro, diluir 100 ml em 2 litros. Ou seja, no processo do tratamento, né, de como se utiliza esses saneantes para lavar uma casa, para arrumar uma casa, se utiliza também processo de diluição. Beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos trazer alguns aspectos, alguns feelings que precisamos ter para entender o que seria uma diluição. O primeiro deles, né, o primeiro feeling, é justamente de que a massa do soluto não se altera. Por quê? Porque inicialmente nós temos uma solução que tem uma massa X desse soluto. Quando nós diluímos essa solução, não estamos adicionando mais soluto, e sim apenas adicionando solvente. Logo, a massa inicial do soluto, inicial dela, né, a massa inicial, será igual à massa final, porque não foi adicionado soluto. A gente só adicionou solvente. Beleza? O segundo feeling que precisamos ter é que o volume, sim, aumenta. Por quê? Porque estamos adicionando solvente. Como o exemplo que eu dei inicial da solução de NaCl, se a gente jogou mais água, se a gente adicionou mais água ao sistema, o volume final vai ser maior do que o volume inicial. Inicialmente eu tinha 1 litro de uma solução de NaCl e eu diluí essa solução para 2 litros, ou seja, eu adicionei solvente, adicionei mais 1 litro de água e no final eu tenho uma solução diluída de NaCl com 2 litros e não com 1 litro. Logo, volume final maior do que o volume inicial. Beleza? O terceiro feeling é justamente a concentração diminui. A concentração desse soluto inicial diminui. Por quê?
Se estamos juntando soluções, né? Se estamos juntando, na verdade, solventes, e um deles possui um soluto dissolvido e no outro não há soma de massa, né? Não há soma entre a solução inicial e o solvente adicionado. Porém, como o volume aumentou e a concentração é massa sobre o volume, logo, o volume aumentando, a concentração diminui, porque são inversamente proporcionais. Como a gente pode trazer aqui, ó. Concentração é igual a massa sobre volume. Se o volume aumenta devido ao aumento do solvente, da adição do solvente, a concentração irá diminuir, porque são inversamente proporcionais. Tranquilo? Maravilha. Com isso, a gente pode trazer um esquemazinho para vocês tentarem entender melhor como seria esse processo de diluição. Por exemplo, nós temos uma solução inicial, tá? Com a massa Mi, que é massa inicial do soluto, que está dissolvido nessa solução. Maravilha. E a partir daí a gente vai submeter essa solução inicial a uma diluição, ou seja, vou adicionar mais solvente. Ou seja, mais água, mais água, mais água, mais água. Ou seja, temos a adição de solvente, resultando na diluição dessa solução inicial. Perceba que até pela cor a gente consegue ver que a cor começa a perder um pouco de força, tá? Então, podemos concluir sim que o volume final será maior que o volume inicial, visto que adicionamos água, 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 o volume de água. Logo, o volume final sim será maior que o volume inicial. Porém, a massa inicial será constante, não irá se alterar. Por quê? Porque não estou adicionando massa, não estou adicionando o soluto nessa solução, e apenas a água. Logo, a massa inicial será a mesma massa de todas essas amostras. Tranquilo? Maravilha. Então, para a gente entrar na parte do cálculo, é fundamental que a gente lembre que concentração é igual a massa sobre volume, e colocando em função da massa, ou seja, massa em função da concentração e do volume, passando o volume e multiplicando, nós temos a seguinte expressão. Massa é igual a concentração vezes volume. Beleza? Lembre-se disso que usaremos agora, tá? Então, vamos ao cálculo da diluição. O que é que ocorre? Nós temos inicialmente que a massa inicial é igual à massa final. Beleza? Percebemos isso no primeiro feeling do slide passado, onde vimos que a massa inicial é a mesma massa que está presente no final, já que não adicionamos nenhuma massa desse soluto. Então, ok, massa inicial igual a massa final. Substituindo esse M pelaquela expressão que a gente colocou aqui, que é a concentração e o volume em função da massa, a massa em função da concentração e o volume, nós temos a seguinte, e substituindo, né, nós temos a seguinte expressão. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Repetindo, se massa inicial é igual a massa final, por não haver adição de soluto, e substituindo essa expressão no lugar do M, nós temos concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Tranquilidade? Beleza. Isso também se dá para a concentração da molaridade, porque a gente está falando de concentração aqui, que pode ser concentração comum ou pode ser a molaridade. Numa diluição, se ele tratar não de massa, mas de número de mol, a gente sabe que molaridade é igual a número de mol dividido pelo volume. Se colocarmos em função do número de mol, nós temos que molaridade é igual ao volume. Similar, se não utilizássemos a massa, mas o número de mols, ao substituir essa expressão, que no caso seria essa expressão, teríamos molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final. Beleza? Vamos seguir? Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente entender como é que isso pode ser cobrado no nosso dia a dia, nas questões e tal.
Beleza? Nós temos inicialmente uma solução de NaCl com uma concentração inicial de 70 gramas por litro, concentração comum, né? Gramas por litro, com um volume de 300 ml, ou 0,3 litros. Coisa linda. E a gente adicionou a esse sistema 300 ml, ou seja, a gente está diluindo essa concentração. Estamos aumentando a quantidade de solvente. Porém, a quantidade de soluto permaneceu a mesma aqui. A massa de soluto inicial é a mesma. Não adicionamos nada de NaCl, apenas a água. Maravilha. E ele pede, qual a concentração final de NaCl nessa nova solução formada? Ou seja, aplicando aquela relação entre a massa inicial igual à massa final, após substituir essa expressão pelo cálculo da concentração pelo volume, nós temos que CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Maravilha. Substituindo os valores da concentração inicial, volume inicial e o volume final, nós temos a seguinte expressão. 70 gramas por litro vezes 0,3 litros é igual a concentração final vezes 0,6 litros. Realizando os cálculos matemáticos de multiplicação e passando essa multiplicação dividindo, nós temos que a concentração final será de 35 gramas por litro. Perceba que aquele nosso segundo feeling lá, que é a concentração, o terceiro feeling, que é a concentração diminui do soluto, é válida aqui, ó. Nós tínhamos 70 gramas por litro inicialmente e após a diluição, nós temos uma concentração menos concentrada. Logo, concentração final menor do que a concentração inicial. Foi de 70 para 35. Beleza? Coisa linda. Vamos para mais um exemplozinho? Como é que isso pode ser abordado? Digamos que temos agora uma nova solução de 30 gramas por litro de NaCl, concentração comum também, e temos o 0,2 litros ou 200 ml dessa solução. E ela foi diluída com alguma quantidade de solvente e obtemos uma concentração final de 10 gramas por litro, com o volume final. E aí ele pede qual é o volume que precisamos adicionar a esse sistema para que tenhamos, ao final, uma concentração de 10 gramas por litro. Perceba que esse exemplo ele é diferente do anterior, que o anterior ele nos dava a concentração inicial, o volume que foi adicionado e pedia a concentração final. Nesse, ele dá a concentração inicial e a concentração final, mas ele não dá quanto foi adicionado a esse volume inicial. E é o que ele pede. Quanto é que eu preciso adicionar a essa solução inicial para ter essa concentração aqui, tá? E como é que a gente vai fazer? Mesma sistemática, vamos substituir. Utilizando CI vezes VI, concentração inicial vezes volume inicial, igual a concentração vezes volume final, nós temos que volume final nada mais é do que a soma desses volumes. Correto? A gente sabe que o volume final é o volume da soma do volume inicial, 0,2, mais a quantidade que foi adicionada. Então, VF é VI mais o V que foi adicionado. Volume inicial mais o volume que foi acrescentado, igual dá o VF. Vamos nessa. Substituindo, nós temos que concentração inicial, 30 gramas por litro. Volume inicial, 0,2 litros ou 200 ml. Igual a concentração final, que é o que ele quer, ele dá, né? 10 gramas por litro. E o volume final é a soma do volume inicial mais o volume que foi acrescentado. Logo, temos 0,2 mais V, que é a substituição desse VF por essa expressão. Tranquilo? Realizando aqui as operações de multiplicação 10 vezes 0,2, 10 vezes V, nós teremos que 6, o resultado desse cálculo, é igual a 10 vezes 2. 10 vezes 0,2 é 2, mais 10V. Realizando a operação matemática, né, passando, subtraindo e o 10 dividindo, nós temos que o volume necessário para que a concentração vá de 30 gramas por litro para 10 gramas por litro é 400 ml ou 0,4 litros. Ou seja, para que eu tenha essa concentração final proveniente dessa solução, é necessário que eu adicione a 0,2 litros 0,4 litros, para que no final
eu tenha 0,6 litros. Beleza? Tranquilidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mel na chupeta. Então, vamos fazer umas questõezinhas para a gente ver como é que isso é trazido, como é que isso é tratado, como é que isso é abordado nas questões de vestibulares. Vamos dar-lhe. Questãozinha do Mato Grosso. Na diluição, questãozinha teórica. Mel na chupeta. Para começar. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que, letra A, o volume da solução permanece constante. A gente viu que a diluição se baseia na adição de solvente. A gente tinha 0,2 litros, adicionou 0,4 litros, temos agora 0,6 litros. O volume permanece constante? Não, né? A gente viu num dos feelings lá que o volume ele aumenta, por isso que é a diluição. Letra A, falsa. Letra B. A concentração comum da solução permanece constante. A gente viu que a concentração de um processo de diluição ele diminui. Foi um dos fins lá do começo. A concentração final ela é menor do que a concentração inicial, justamente porque está ocorrendo a adição de um solvente, diluindo aquela solução. Logo, a concentração comum não permanece constante, e sim é diminuída. Bem como a molaridade da alternativa C. A molaridade também, que é um tipo de concentração por número de mols, não permanece constante, ela também é diminuída. Logo, a letra B e C avoaram. Letra D. A massa do solvente permanece constante. Não, né? Se a gente está adicionando solvente, a massa dele vai aumentar. Por exemplo, se eu estou utilizando uma água que possui a densidade 1, se eu estou adicionando 1 litro, vai ter um acréscimo de 1 quilo da massa do solvente. Se eu adicionei 0,5 litros, vou ter 0,5 quilos, ou 500 gramas, ou 500 ml. Logo, a massa do solvente também não fica constante. E a letra E, a alternativa correta, a massa do soluto permanece constante. Isso sim, porque a massa inicial será igual à massa final, porque não foi acrescentada nenhuma quantidade de massa do soluto, apenas solvente. Maravilha, vamos dar. Questãozinha da FUNESP. Na preparação de 750 ml da solução aquosa de H2SO4 de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar o volume de solução estoque expresso em ml. Vamos lá, repetindo. O que é que ele quer? Ele quer produzir, ele quer ter uma solução final de 750 ml com a concentração de 3 mol por litro. E ele quer produzir essa solução a partir de uma solução que possui a concentração 18 mols por litro. E ele quer saber o quanto dessa solução eu preciso utilizar para que eu tenha essa solução no final. Ou seja, ao substituirmos, nós já vamos saber a quantidade do volume necessário dessa solução para que ocorra essa diluição. Onde nós temos a concentração inicial, o volume inicial, que é o que ele quer saber, o volume da solução estoque, que possui essa concentração, para se obter a concentração final, que é 3, e o volume final, que é o que ele pede. Como ele pediu em ml, não transformei em litro, deixei em ml mesmo, porque esse resultado será também em ml. E o resultado do cálculo, após fazer as operações matemáticas em função do volume inicial, temos que 125 ml é o valor, é o volume que ele precisa ter dessa solução para se diluir para essa solução final. Maravilha? Vamos seguir. Determine a molaridade de uma solução que apresentava 400 ml de volume, após receber 800 ml de solvente, teve sua molaridade diminuída para 5 mols. Repetindo, ele quer saber a concentração inicial de uma solução que tinha esse volume e após ser adicionado esse volume, teremos uma concentração final de 5 mol por litro. Então, o que é que a gente vai fazer aí? A gente sabe que CI mais VI, vezes CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Maravilha? Tá conseguindo ver aí? Tá, né? Coisa linda. Então, a concentração inicial é o que ele quer saber.
O volume inicial é 0,4. A concentração final ele dá, que é 5 mol por litro. E o volume final, ele diz que 800, ele recebeu 800. Ou seja, 800 não é o volume final, e sim o que foi acrescentado aos 400. Logo, nós teremos 1 litro e 200. Beleza? Com isso, fazendo os cálculos matemáticos, nós temos que molaridade inicial, que é o que ele pede, volume mais a concentração final, e o volume, que é a soma daquilo que era inicial mais o que foi acrescentado, nos dará a molaridade final de 15 mol por litro. Alternativa, letra E. Tranquilo? Aqui, o feeling é se ligar que essa quantidade aqui não é o volume final, é aquilo que foi acrescentado, ele recebeu essa quantidade. Logo, o 800 precisa ser somado com esses 400 para se ter o volume final, que é 1 litro e 200. Beleza? Vamos seguir. Universidade Federal do Piauí. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução de 1,5 mol de ácido clorídrico para torná-lo 0,3 mol? Ou seja, ele deu a concentração inicial, deu o volume inicial e deu a concentração final. E pede apenas o volume final. Tranquilo? Na verdade, ele quer saber o volume que foi acrescentado. Isso, ele quer saber quanto eu preciso acrescentar nessa solução de 300 ml de 1,5 mol para se obter uma solução de 0,3. Ou seja, o volume final vai ser a soma entre o volume inicial mais aquilo que vai ser acrescentado, que é o que ele quer saber. Logo, após realizar essa multiplicação 0,3 por 300, 0,3 por V, e essa multiplicação, nós temos a seguinte expressão. Em relação ao V, que o 0,3 passou dividindo, temos que o volume final é de 1.200 ml ou 1,2 litros. A alternativa é a letra C, tá? Vamos seguir. Questãozinha da Fundação Oswaldo Cruz de São Paulo. Que volume de água devemos adicionar a 10 ml de solução 2 molar para torná-la 0,25 molar? Repetindo. Que volume de água devemos adicionar, ou seja, ele quer saber aquele V, que vamos adicionar o volume inicial de 10 ml para ter uma solução final de 0,25 molar. Maravilha. Nós temos a concentração inicial, o volume inicial e a concentração final. E o volume final é justamente a soma do volume inicial mais aquilo que vai ser acrescentado à solução, ao sistema. Resolvendo as operações matemáticas, em função do V, o volume que será necessário acrescentar a essa solução de 10 ml, 2 molar, para transformá-la em 0,25 molar é de 70 ml. Letra B. Tranquilo? Questãozinha da Mackenzie. 200 ml de uma solução de concentração 24 gramas por litro de hidróxido de sódio são misturadas a 1,3 litros de uma solução 2,08 do mesmo soluto. Olha lá. A solução obtida é então diluída até o volume final de 2,5 litros. A concentração em gramas por litro da solução após a diluição é aproximadamente igual a... E o que é que acontece aqui? Essa questão, ela trata daquilo que abordamos na aula anterior. Se você não viu, não lembra, entra no nosso canal, aproveita para seguir, ativar o sininho, tá? E na aula anterior a gente viu como é que se calcula misturas de soluções. Soluções com o mesmo soluto, soluções com solutos diferentes que não reagem e soluções de solutos diferentes e com reação. Nesse caso, nós estamos adicionando duas soluções que possuem hidróxido de sódio e hidróxido de sódio, mesmo soluto. Logo, são misturas de soluções que possuem o mesmo soluto. E para isso, nós utilizamos a seguinte expressão, referente à seguinte expressão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. A gente sabe que concentração é igual a massa sobre volume. Colocando em função da massa, nós temos que a massa é igual à concentração
vezes o volume. Coisa linda, isso aí a gente já viu hoje. Só que, em uma mistura com o mesmo soluto, nós temos a seguinte relação. Ó. M1 mais M2 é igual a M final. Ou seja, massa do soluto da solução 1 mais a massa do soluto na solução 2 é igual à massa do soluto final. E se a gente substituir essa massa por essa expressão, nós temos que C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a C final vezes V final. Muito parecida, né, com a equação, né, com o cálculo da diluição. Porém, aqui envolve duas soluções com o mesmo soluto. Tá? E nós temos tanto a concentração e o volume da solução 1, que são essas duas, quanto a concentração e o volume da solução 2, que são essas duas aqui. Maravilha? Com isso, nós conseguimos realizar esse cálculo, porque também temos o volume final, que é de 2,5 litros. Realizando essa substituição, nós temos que a concentração final é 5 gramas por mol. Beleza? Só que isso... desculpa. Nós não temos a concentração final de 2,5 litros. Nós temos a concentração final de 1,5 litro, porque é 1,3 litros mais 200 ml. E temos a concentração, um volume final, na verdade, de 1,5 litro, dando a concentração final dessa primeira solução, dessa primeira mistura de hidróxido de sódio, numa concentração de 5 mol por litro. Beleza. Depois ele diz que a solução obtida, ela foi diluída até o volume final de 2,5. Aí sim entra a diluição, porque nós temos a concentração inicial, que nesse caso será a final dessa mistura de soluções, porém para a diluição essa aqui vai ser a concentração inicial. O volume inicial também temos, que é 1,5 litro, que é a soma dessas duas aqui, ó, 1,3 mais 0,2. E temos o volume final, que é 2,5. Logo, substituindo na reação, né, no cálculo da diluição, concentração inicial, volume inicial, concentração final, que é o que ele pede, e o volume final, nós temos que a concentração final é de 3 gramas por litro. Tranquilo? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham entendido como é o processo de diluição, os cálculos que envolvem, a relação que envolve entre a massa do soluto, que permanece constante na diluição, a concentração do soluto, que é diminuída após a diluição, o volume da solução, que é aumentada após a diluição. Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí no vídeo, que isso vai ajudar demais. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Ativa o sininho, porque isso vai ajudar demais, tanto a gente quanto a vocês, que estão aí nessa caminhada em busca da aprovação, em busca do conhecimento. E nos nossos conteúdos sempre vão ter muito conhecimento para vocês, tá? Seja português, matemática, química e física. Tem um MOE. Beleza? Vamos nessa. Agradeço aqui a presença de vocês. E vamos nessa, que já tem mais conteúdo aqui no canal. Porque no UpPlay você aprende no clique. Valeu!